é, agora o game começou. Bem-vindo ao terceiro semestre. E aí, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, estudante de Direito da USP, e vim falar sobre o terceiro semestre da faculdade. Agora, basicamente, entraram todos os direitos e é o semestre com mais matérias obrigatórias, porque, de fato, o game começou. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e me seguir lá nas redes sociais. Basicamente, são 7 matérias obrigatórias: Fundamentos e princípios do direito empresarial, Teoria geral das obrigações, Direito financeiro, Direito constitucional 1, Sociologia jurídica, Teoria geral do processo e Teoria geral do direito penal 1. Fundamentos e princípios do direito empresarial. Basicamente, essa matéria objetiva que compreendamos os fundamentos e conceitos dogmáticos para que a gente saiba resolver problemas sobre empresa, empresário e estabelecimento, bem como também entender a parte geral da sociedade. Nessa aula, basicamente, eu tinha aula expositiva do professor e aulas com seminários, em que a gente tinha casos, eu já falei até nos vlogs, em que a gente discorria sobre determinado tema da aula. Então, por exemplo, sociedades anônimas, sociedade em conta de participação. E aí dava um caso pra gente, a gente tinha que ver o que condizia, se era a sociedade em conta de participação ou não, o que o sócio podia fazer, todas essas questões, justamente para articular aí os conceitos. Basicamente, a nota foi composta pela nota dos seminários mais a prova semestral. Lembrando que cada professor tem o seu método de avaliação. Então, alguns podem dar 2 provas, prova e seminário e por aí vai. 2 provas mais os seminários. Então, assim, fiquem tranquilos, cada professor tem o seu método. Teoria geral das obrigações. Basicamente, direito civil, melhor matéria, aquelas. Eu sou bem civilista, como todo mundo sabe, e é a continuação de Teoria Geral do Direito Privado 1, que foi do primeiro semestre, Teoria Geral do Direito Privado 2, e agora Teoria Geral das Obrigações, que antecede até os contratos, basicamente, que tem a ver, justamente porque as obrigações é o dever de prestar. E aí tem, enfim, relação com o conteúdo patrimonial, é o dever de fazer, não fazer ou dar até. E aí, no semestre, basicamente, se trabalhou o conceito, a diferenciação de direitos obrigacionais e direitos reais. Além disso, todos os conceitos relacionados a obrigações. Então, obrigações voluntárias e por aí vai, assim, uma imensidão de coisas. O semestre continuou a mesma coisa, então, aula expositiva do professor, seguida de seminário com caso. A gente sempre tem muito caso para resolver, justamente para a gente ir pegando as manhas e sabendo utilizar os conceitos, os princípios, aqueles fundamentos todos do direito civil na situação, no caso concreto, de certa forma. Ei, fica ligado que tem primeiro e segundo semestre aqui no canal. Link na descrição e aqui nos cards. Vai lá depois de ver esse vídeo, dá uma olhada, porque também eu falo sobre o primeiro e segundo semestre, com essa visão aí de calor. Bora pro direito financeiro? Basicamente, essa matéria em que a gente estuda como o Estado arrecada, se organiza, se endivida, divide tudo, compartilha, enfim. Essa matéria era às 7 da manhã, basicamente, de segunda-feira. O professor dava uma aula expositiva enorme e depois a gente tinha sempre uma questão de seminário para justamente colocar os conceitos, era uma questão mesmo, às vezes tinha A, B, C ou 1, 2, 3, mas eram mais curtas do que, por exemplo, o caso de direito civil, de teoria geral das obrigações, ou até mesmo de empresarial. Era mais assim, para aplicar mesmo, e a gente tinha pouquinho tempo, acho que cerca de 1 hora. Direito constitucional 1. Eu gostei bastante dessa matéria também. É muito relacionado à ideia de Constituição, então a gente vê como a Constituição foi formada, sua revisão, elaboração, toda a questão dos princípios e as normas, conflitos de normas até. A gente vê muita coisa em âmbito social, econômico e por aí vai, mas são todos os princípios, realmente, é muito o geralzão, mas é sensacional. Uma coisa que me perguntam muito sobre os ministros do STF que dão aula. Essa matéria é ministrada pelo Alexandre de Moraes em uma das
das turmas, mas não foi pra mim, no caso. Então, eu tive aula com outro professor, o Elival, e basicamente ele deixava aulas gravadas, expositivas, já que teve o ano de 2020, quando a pandemia, ele fez nesse modelo, aí ele só pegou as aulas, fazia uma live com a gente, então ele tinha um momento de 1 horinha com ele para tirar as dúvidas em relação à aula expositiva, e depois tinha seminário. Basicamente era a quarta-feira inteira, fora a primeira aula de empresarial. Então era a quarta-feira inteira que a gente tinha condicional, e nos seminários também tinham questões que eram relacionadas aos textos de base e também das aulas. Então, isso servia muito pra gente colocar também na prática. Vocês estão vendo que é muito seminário, né? Então, às vezes você fica meio louco, porque é muito seminário, é muita leitura. Não tô falando aqui, mas cada matéria, assim, tem a sua leitura obrigatória, importante pra você conseguir ali se orientar fora a aula expositiva do professor, porque querendo ou não, nem sempre o professor consegue dar todo o conteúdo, enfim, ele sempre vai priorizar alguma coisa e vai faltar alguma coisinha ali, então sempre é bom ler as obrigatórias. Nem sempre vai dar tempo de ler todas as obrigatórias, então também não pirem com isso. Eu já falei mais de uma vez que não tem como ler tudo. Eu não consigo, ninguém consegue. Dá tudo certo no final, as pessoas compartilham resumos, fichamentos, então dá tudo certo, confia. Sociologia jurídica. Basicamente, pra gente estudar o papel do direito na sociedade, bem como a relação da sociologia jurídica com a teoria geral do direito. Então, nas aulas a gente tinha 4, as 2 primeiras eram seminários, baseadas nos textos que o professor colocava no Moodle, enfim, e a gente depois fazia discussão sobre os textos, então traziam pautas bem atuais. A minha foi com um texto da Bell Hooks sobre o feminismo negro, então foi sensacional, assim, trouxeram várias discussões, várias questões atuais, sociais, enfim. Valeu super, assim, a parte dos seminários. E também depois tinha a parte de exposição do professor, em que ele discutia sobre os seminários, e aí também dava espaço para os alunos também debaterem, enfim, foi bem legal. Teoria geral do processo. Basicamente, trata de processo civil, só que os conceitos básicos do processo. Então, processo, parte, toda a parte da litigância, assim, mas também as partes também de soluções, meios alternativos de soluções de conflito. Então, foi algo bem, assim, teórico. Eu já tinha visto algumas coisas em uma optativa, que foi soluções de controvérsias, do segundo semestre. Então, eu já tinha visto algumas coisas ali. E aí, depois tudo fez sentido e se encaixou. E uma curiosidade legal é que o professor que me deu essa matéria, o Carmona, ele é reconhecido pela arbitragem e ele fez parte da elaboração da lei da arbitragem. Então, também aí, legal para vocês saberem. A matéria, a avaliação, basicamente foi 2 provas. Então, foram 2 provas em que trataram dos conceitos, das coisas que ele passou. E é isso. Teoria Geral do Direito Penal 1. Foi a matéria em que concorreu ali com o civil pra mim, porque eu gostei muito de penal, mas também é meio revoltante, porque às vezes vocês viram, acho que nos vlogs que eu fiz, que alguns seminários, às vezes por conta, o réu é absolvido, não é? Enfim, então eu vou falar disso já. Mas, basicamente, a matéria fala sobre os princípios gerais do direito penal, então vai basicamente do artigo 1º ao artigo 120 do CP, no Código Penal. E aí a gente viu vários princípios, conceito de ação, tipicidade, teoria geral do delito, todas essas questões. Então, vários princípios, várias coisas. E, assim, muito legal, eu amei, mas às vezes é meio revoltante. Basicamente, nessa matéria, eu tive aula com a professora Ana Elisa Bechara, que quem viu o meu primeiro vlog sabe que eu fiquei muito feliz sabendo que eu ia ter aula com ela, porque ela é sensacional. Inclusive, para quem tem curiosidade de saber, tem aulas dela de Direito Penal 1 no YouTube da faculdade. Então, eu vou deixar aqui o link para vocês. Já falei disso até em outros vídeos também, mas para quem tem curiosidade de saber como é uma aula de direito e, por exemplo, penal, assim, né? Super vale a pena, e vocês vão ver que, assim, ela traz altas discussões incríveis. Além disso, também a gente tem os seminários, que basicamente são julgamentos. Então, tem o corpo do júri, tem a parte de acusação e a parte de defesa.
Basicamente, foram divididos grupos e a gente atuou em acusação e defesa pelo menos uma vez. Então, meu primeiro seminário foi de acusação, que não deu muito certo, o réu foi absolvido. E o meu segundo foi de defesa, e aí, de fato, a gente conseguiu a absolvição do réu e a gente ganhou. Esse daí também contava, porque acho que é 0,25 a mais na nota com um seminário ganho. Então, querendo ou não, aí é um incentivo. Mas os seminários também trouxeram várias discussões. É uma matéria bem legal, que, assim, competiu muito com direito civil comigo, mas ainda sou mais civilista do que penalista, mas, assim, é bem legal, tipo, trazer outras discussões, você entende o porquê o réu é absolvido, o porquê não, toda a atuação do Estado, porque, de certa forma, o direito penal é a última ratio, é a última forma, de fato, para aplicar o direito. Ufa, várias obrigatórias, não é mesmo? Mas não para por aí. Eu peguei uma optativa, e somente uma optativa, porque não dava mais. Basicamente, eu peguei acesso à justiça, uma matéria que o oferecimento dela foi... Esse ano foi o primeiro oferecimento dela. Então, essa matéria trata sobre acesso à justiça, mas não justiça com J maiúsculo, justiça com J minúsculo. Porque o J maiúsculo significa o judiciário. E não é só o acesso ao judiciário, de certa forma, que impacta esse acesso à justiça, mas sim anteriormente também. Então a gente tratou também de algumas vulnerabilidades sociais, como raça, gênero, classe, a questão LGBTQIA+, tudo envolvido. E a professora trouxe convidadas sobre cada vulnerabilidade e a avaliação dessa matéria basicamente foi a gente criar um produto que falasse de determinada vulnerabilidade. A minha era a raça, então a gente tentou fazer umas entrevistas com pessoas para falar sobre o acesso à justiça. O meu grupo tratou exclusivamente sobre reconhecimento fotográfico, como ele impacta nas prisões injustas dos negros. E foi bem legal, porque a gente conseguiu várias convidadas, a gente conseguiu a Dora Cavalcante, que faz parte do Innocence Project Brasil. Então foi muito legal, vou deixar aqui pra vocês o Instagram da matéria. E foi, assim, sensacional, porque a gente conseguiu ver várias coisas das vulnerabilidades e conseguiu, assim, ter uma visão maior, porque às vezes a gente vê muito em relação ao processo, não é só o processo, é muito antes disso. Tem a questão da pirâmide de litigância também, tem a questão do blaming, naming, claiming, de você saber os seus direitos e saber como que você pode ir atrás, tudo junto e misturado, mas assim, foi bem legal, então assim, super maravilhoso. Gostou desse meu analisando o terceiro semestre? Lembrando que tem o primeiro e o segundo semestre aqui no canal, vou deixar aqui o link na descrição pra vocês. Curte, comenta, compartilha com seus amigos e me segue lá nas redes sociais. Tchau!